E aí o texto continua no verso 14. O verso 14 diz algo muito especial. Diz assim que tudo isso foi feito para que a bênção de Abraão, aquele que nós estamos lendo lá no livro do Gênesis, e que a semana que vem vamos retomar, né? Para que a bênção de Abraão chegasse aos gentios. Quem são os gentios? Os não-judeus. Todos os não-judeus daquela época, como os Gálatas, a quem Paulo escreveu, e os não-gentios também, os não-judeus de hoje, eu e você. Né? Olha que privilégio extraordinário, para que a bênção de Abraão chegasse aos gentios, de ontem, de hoje e de todos os tempos. Né? Chegasse aos gentios em Jesus Cristo, por meio do descendente, por meio do Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, né? A fim de que recebêssemos pela fé o quê? O Espírito prometido. Que coisa maravilhosa! Então, aquele que transformou maldição em bênção é aquele que entrou, né, triunfalmente em Jerusalém, entrou montado em um jumentinho, foi aclamado pela multidão, pelos discípulos, né? Aquele que entrou triunfalmente em Jerusalém e que na sexta-feira entregou sua vida na cruz, mas que ao domingo ressuscitou dos mortos. Então ele transformou maldição em bênção. Como que ele transformou maldição em bênção? Redimindo-nos da maldição e consumando sobre nós a bênção, conforme está descrito no texto de Gálatas, a bênção de Abraão. Para que a bênção prometida a Abraão, o Senhor falou para Abraão, em ti serão benditas todas as famílias da terra. E Abraão ficou perplexo diante daquela promessa de Deus, porque ele tinha uma esposa estéril, como nós já temos conversado no livro do Gênesis. Aquilo era impossível. Eles tentaram ajudar Deus, né, trazendo Agar para esse processo. Nasceu Ismael, vocês sabem disso. E lá, próximo aos 100 anos vem aquela coisa extraordinária, a promessa de Deus se cumprindo na vida de Isaac. Mas o descendente com D maiúsculo nem era Ismael, e muito menos Ismael não era Isaac, e muito menos Ismael. O descendente com D maiúsculo é esse, Jesus, o Cordeiro de Deus, o Verbo que se fez carne. E aí diz, para que esta bênção de Abraão chegasse aos gentios, chegasse a mim, chegasse a você, chegasse a cada um de nós, né, por meio de Jesus. Olha que coisa maravilhosa. Então, quando a gente lembra de Jesus entrando triunfalmente em Jerusalém, passando essa semana da paixão, né, reunindo-se no cenáculo com seus discípulos, celebrando a última Páscoa, quando a gente lembra de Jesus assumindo todas as coisas que ele assumiu naquele momento, né, da quinta-feira em diante, a conspiração, a traição, a solidão, a negação, a prisão, a condenação e por fim a morte na cruz, tudo isso você vai lembrar, é para que sobre mim e sobre você viesse a bênção de Abraão. É para que nós pudéssemos receber a bênção que foi prometida a Abraão. E assim, em Cristo nós recebêssemos essa bênção. Mas é muito mais do que aquilo que a gente vê de imediato. A gente pensa, né, naquilo que comemos, naquilo que bebemos, naquilo que vestimos, né? E Deus abençoa de todas as formas a nossa vida. E muitas vezes, aquelas pessoas que se apegam a uma teologia da prosperidade, ou um triunfalismo, pensam só nas coisas imediatas, nas coisas terrenas, do aqui e agora. Mas não é isso. É muito além disso. Ainda que Deus também nos dê essas coisas, né? O apóstolo Paulo diz, né, o meu Deus, segundo suas riquezas em glória, há de suprir em Cristo Jesus cada uma das vossas necessidades. Jesus disse, olha, se Deus cuida das aves dos céus, dos lírios do campo, como não vai cuidar de vocês? Claro, não é? E lá no Sermão do Monte diz, se vocês que são maus sabem das boas coisas dos seus filhos, quanto mais o Pai que está no céu. Mas não é disso que nós estamos falando. O texto diz que é para que recebêssemos o Espírito prometido. Não é terra, não é casa, não é carro, não é tijolo, não é dinheiro, não, é o Espírito Santo, o Espírito prometido pelo Pai. Que coisa maravilhosa! Nós nos tornamos a habitação de Deus em Espírito, né? Nós tornamos-nos templos do Espírito Santo, é Deus habitando em nós, é isso, essa promessa cumpriu-se, achou o seu ápice, encontrou o seu ápice na pessoa de Jesus.
E essa promessa veio a nós na pessoa bendita do Espírito Santo habitando as nossas vidas. Olha que coisa maravilhosa. Então aqui o texto diz, como é que Jesus transformou maldição em bênção? Nos resgatando da maldição da lei e consumando a bênção de Abraão sobre a nossa vida. Qual é a consumação da bênção de Abraão sobre a nossa vida? É o Espírito Santo vindo a nós, por causa do sacrifício de Jesus, por causa da sua obra sublime, perfeita, sem pecado, bradou na cruz, está consumado, ressuscitou ao terceiro dia, depois de 40 dias ascendeu aos céus e derramou essa promessa bendita do Espírito Santo, que habita em todo aquele que já confessou Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, que já se rendeu aos pés da cruz, como nós cantamos na nossa canção, nossa segunda canção da live de hoje. Então isso é maravilhoso. Agora eu preciso lembrar vocês que ele diz assim, olha, para que a bênção de Abraão chegasse aos gentios em Jesus Cristo e a fim de recebermos o Espírito Santo pela fé. Pela fé. Por que eu tenho que dizer isso? Porque Paulo está escrevendo aos Gálatas. Os Gálatas eram gentios, eles receberam o Evangelho. Aquela igreja foi plantada, nasceu a partir da segunda viagem missionária do apóstolo Paulo. Você vai ler isso lá em Gálatas. Agora o que acontece depois que eles receberam Jesus, que eles estavam caminhando, né, firmes na fé, eles foram incomodados pelos judaizantes, né, um grupo de judeus que chegaram até eles e disseram, olha, vocês acham que são salvos, mas para ser salvo tem que cumprir ritos judaicos, tem que guardar o calendário judaico e tem que observar a dieta judaica. O que significa? Vocês têm que se circuncidar, vocês precisam se circuncidar, vocês precisam guardar sábado, vocês precisam guardar luas novas e vocês têm que seguir a dieta judaica. As comidas que são proibidas, vocês não podem comer. Então, aí o apóstolo Paulo tem que escrever Gálatas para corrigir essa distorção, para dizer, não é por obras da lei. Não, se a gente tentar estabelecer relacionamento com Deus pela lei, nós vamos estar debaixo de maldição, porque nós não conseguimos cumprir a lei. Não porque a lei seja ruim, mas por causa do pecado que habita em nós, nós não conseguimos cumprir a lei. Ainda que alguém imagine que possa cumprir exteriormente, não consegue internamente. Mas vocês receberam a graça de Deus não por causa de cumprir a lei, mas por causa da fé em Cristo, por causa da confiança no Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então, amados, que coisa maravilhosa. Nós estamos falando daquele que transformou maldição em bênção, que nos redimiu da maldição da lei e que consumou, confirmou sobre nós a bênção que estava prometida a Abraão. Nós estamos falando de Jesus. Jesus, aquele que haveremos de lembrar da sua morte na sexta-feira e haveremos de celebrar a sua ressurreição no próximo domingo. Nós estamos falando do descendente de Abraão, Jesus, o Cordeiro de Deus, que tirou, que tira e que tirará sempre o pecado do mundo. É Ele que transformou e transforma bênção em maldição. Que Deus permita que nós possamos guardar no coração essa palavra durante essa semana, né? Quando a gente rememorar na leitura do Evangelho, a conspiração enfrentada por Jesus, a traição enfrentada por Jesus, certo? A solidão enfrentada por Jesus, né? A negação enfrentada por Jesus, a prisão e a condenação enfrentada por Jesus, nós vamos lembrar, para que a bênção de Abraão chegasse aos gentios, chegasse a nós, chegasse a mim, chegasse até você, né? Que nós recebêssemos aquela promessa do Espírito prometido. E nós recebemos pela fé, pela confiança no Senhor. Bendito seja o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Bendito seja aquele que morreu, mas que ressuscitou dos mortos. O único que tem poder de transformar maldição em bênção. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Amém e amém.